Hoje acho que é um dos dias mais felizes da minha vida. O pai está aqui hoje na igreja, né, pai? A visita o Vitorino. Seja bem-vindo, Deus abençoe. E a todos os irmãos, que a graça e a paz de Deus possa reinar em nossos corações e estar presentes nesta manhã. Amém? Amém. Hoje é um dia especial e era para esse dia, tenho certeza, esta mensagem, que ouçamos com o coração aberto, que ouçamos com nossa vontade de aprender, porque a todo momento nós estamos aprendendo. E por que não aprender da melhor forma, que é aos pés de Jesus, que é no melhor lugar, que é num lugar especial, que assim nós nos encontramos, que é a casa de Deus, que assim nós acreditamos que é a porta do céu, que assim nós entendemos, e aqui sim nós recebemos, nós temos a comunhão do Espírito Santo, a companhia dos irmãos, que assim seja. Este é o melhor lugar, este é o melhor momento, que o Senhor assim, então, nos ajude e nos dê a sua graça. Irmãos, o que significa nós viver na permissão de Deus ou na vontade de Deus? Isso significa alguma coisa? Significa alguma coisa nós vivermos? Quem aqui? Rayane. Significa alguma coisa você entender o que é melhor, você viver na vontade de Deus ou na permissão de Deus? Na permissão, na vontade. Na permissão, o Balão viveu e não deu certo para ele mesmo. O Balão foi na permissão e não da vontade. Exatamente. Na vontade de Deus. Isso é tão importante que às vezes nós não entendemos o que é viver na vontade de Deus e o que é viver na permissão de Deus. Lá no Éden, vamos voltar lá no início. No Éden, qual que era o propósito de Deus para aquele casal? Não era Adão e Ana não, tá? Era Adão e Eva. Vivesse feliz para sempre. Felizes. Puros. De coração o quê? Entregue a Deus. Que eles tivessem diariamente a presença de Deus. A sua companhia e a sua conversação diária. Era ou não era diária a conversação de Adão e Eva com Deus? Era. Isso era a vontade de Deus. Que eles vivessem segundo o que Deus ali tinha dado a eles. Que era perfeito. Que era tudo o que eles precisavam. E ainda mais, tudo o que significava na vida deles. Era tudo. Não tinha necessidade de mais nada. Depois do pecado, o que aconteceu? Passamos a viver na permissão de Deus. O que você pode entender agora, depois do pecado? Hoje, como que eu posso viver fazendo a vontade de Deus, sendo que depois do pecado, agora passamos a viver na permissão de Deus? Isto trouxe agora a humanidade o quê? O que hoje nós temos? Doenças. Isso é a vontade de Deus? Que nós ficamos doentes? Não. Pecado é a vontade de Deus, Luiz, que nós pecamos? Vivemos o quê? Preocupados ou insatisfeitos ou coração magoado ou até mesmo a perca. Isso é a vontade de Deus? Que nós morramos? Não é. Vivemos na permissão de Deus. E isto faz-nos entender agora o plano da redenção, o plano de salvação. Vivendo no mundo sobre agora a permissão de Deus, não mais agora da vontade de Deus, que não era o pecado. O que houve para nós agora então? Uma forma especial. Uma forma o quê? De você agora poder fazer a vontade de Deus.
Um plano especial de salvação, de reconciliação e de comunhão. Irmãos, isso é o mais importante da nossa vida. Este propósito, este plano, para nós é tudo. Porque vivemos num mundo de dificuldades, num mundo de desastres, num mundo onde um lugar faz sol demais e outro lugar chove demais. Um lugar onde a terra se abre e acaba com tudo. Onde pessoas morrem na guerra, de fome, de sede, de balas, de tudo. Aonde existem doenças diversas que você não sabe mais o que você pegou. Se é corona, se é gripe H1N1, se é dengue, se é... Você não sabe mais o que é. Você não sabe mais da forma que nós estamos vivendo. O mundo, algumas pessoas dizem, eu acho até engraçado, que o mundo já acabou. Não é? O Fernando fala assim, não é? O mundo já acabou. Ele não fala assim, mas Cris? Nós só estamos vivendo agora o quê? Nos restos que sobrou. É assim. Irmãos, dessa forma nós estamos agora vivendo num propósito, num plano especial. E esse plano ele foi elaborado antes da fundação do mundo. Não é o plano da redenção? É este plano para nós hoje está se cumprindo. Irmãos, então, desta forma, eu quero, não puder colocar na tela para nós o texto, Lamentação capítulo 3, versículos 39 e 40, esses dois versículos. Eu quero pedir a um irmão que nos ajude. Sabrina, uma irmã então agora. Sabrina, por favor, lê esses dois textos para nós, para aparecer na tela. Vamos prestar bastante atenção nesta passagem, que ela vai trazer uma essência, algo assim muito especial, a essência da nossa mensagem. Lucas, coloca para nós lá. Lamentações, capítulo 3, versículos 39 e 40. Sabrina, por favor. Tá achando aí? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemos-nos e voltemos para o Senhor. Muito obrigado, Sabrina. Irmãos, do que se queixa o homem? Do que nós vamos reclamar? Nós vamos reclamar do que nós fizemos, né? Olha aí, ó. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe cada um dos seus pecados. Agora, irmãos, vamos entender agora a vontade de Deus. Olha aí. Esquadrinhemos os nossos caminhos. Experimentemos-los e voltemos para o Senhor. Isso nós devemos colocar em nosso coração. Se nós estamos queixando, por que nós estamos queixando? Se nós estamos fazendo algo que está nos trazendo tristeza, por que nós estamos fazendo? Isso que devemos queixar é dos nossos pecados. Deus tem culpa disso, Davi? Deus deixou a nós o quê? As oportunidades. E agora então, qual que é o conselho? Esquadrinhemos nosso coração. Vamos olhar, meu Lucas, o que está acontecendo? E vamos voltar para Deus. Vamos voltar para que Deus possa nos aceitar. Isso que nos dá vitória. Quer viver a vontade de Deus ou a permissão de Deus? O pecado nos separa de Deus. A permissão de Deus tira então ele de foco e coloca então o que? A nós. O nosso eu, o nosso orgulho, as nossas vontades e os nossos desejos. Isso nos traz então agora a permissão de Deus. Mas colocando nós como que... Tirando Deus e colocando nós como que nós deveríamos olhar. Viver a vontade de Deus é nos humilhar aos seus pés. Isso é viver a vontade de Deus. Tem alguns outros textos que eu quero compartilhar com os irmãos.
Salmos, irmão Lucas. Esse não, vamos colocar 1 Pedro. 1 Pedro 4, versículo 2. O Salmos 1, qual que é? Esse nós sabemos de cor. Bem, irmão, por favor, quem que ajuda aí? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Tem? Obrigado. O verso 1. Bem-aventurado, feliz é o varão que não anda segundo os seus conselhos, os seus pensamentos, mas sim o de Deus. Este é feliz. Esta é a vontade de Deus. Um outro texto, então, que o irmão vai colocar na tela. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2. A irmã Dalva, por favor, irmã, pode ler para nós esse texto assim aqui, ó. Para que no tempo que vós na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Muito obrigado, irmã. Olha aí. Para que no tempo que vos resta, o tempo que temos ainda aqui neste mundo, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Isto traz para nós uma reflexão muito forte. Mas o texto, irmão, é de Salmos 143, versículo 10. Vou procurar a irmã Fernanda, por favor. A hora que aparecer aqui na tela, Fernanda, você pode ler para nós. É Salmos capítulo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és meu Deus. O teu Espírito é bom. Guia-me por terra plana. Obrigado. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois, oh meu Deus, e guia-me por terra plana. Irmãos, esse deve ser o nosso desejo. Essa deve ser a nossa vontade. Deve ser o propósito de vida. Deve ser a nossa oração. Essa deve. Por quê? Conhecemos a história de muitas pessoas, muitos que procuravam servir a Deus e não mais conseguiram. Saul. Qual que era o propósito de Deus para o povo, para o seu povo, para o povo de Israel? Era de um rei? Não. E o que o povo queria? Não, nós queremos um rei. Igual o povo que tem por aí, igual essas outras nações. Queremos um rei que lidere nós. Quem é que eles estavam rejeitando? Era Samuel, que era o profeta na época, ou Deus? Deus falou o quê? Não é você, Samuel, que eles estão rejeitando. Não, é a mim que eles estão rejeitando. Eles queriam o rei. Então Deus permitiu ou não permitiu? Permitiu. Deu a eles o rei. E tem um pensamento no livro 1 de Samuel, capítulo 8, versículos 20 a 22. E nós também seremos como todas as outras nações. O nosso rei nos julgará, sairá diante de nós e fará nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse: Samuel, dá ouvidos à sua voz, constitui rei. Então Samuel disse ao povo: vai embora. Vai acontecer, vai ter um rei. Então, irmãos, essa história parecia ser o quê? Parecia ser interessante. Quem que era Saul? Um jovem valente, bonito, de boa aparência, forte, homem de guerra. Não seria interessante? Mas como que não era da vontade de Deus? Deus tinha um plano, um propósito. E o que o profeta trazia para o povo era somente o quê? O que Deus falava. Parecia ser, mas eles o quê? Queriam o rei. Outro pensamento que está no livro de Juízes. Conhecemos a história. A história de quem? Sansão. Este juiz separado por Deus desde o ventre da sua mãe, com um propósito de libertar o povo, com um propósito de o quê? Dar direção e dar caminhos ao povo que estava o quê? Estava sendo escravo, estava sendo, vamos dizer assim, judiado pelos outros povos, pelo povo, por outro rei. Este era o propósito de Deus. E ele, com a sua fraqueza,
ele procurou uma esposa, e ele disse o quê? Que lá nos filisteus tinha então uma que agradava os seus olhos. Seus pais perguntaram, mas Sansão, aqui no meio do povo, será que não tem uma que te agrade? Ele falou, não, aquela sim me agradou. Foi propósito de Deus ou foi permissão? Foi vontade de Deus ou foi permissão de Deus? Permissão. Muito bem. Por quê? Porque ele não ouviu os seus pais. E Deus tinha um propósito para a sua vida. Até conhecemos a história que houve o quê? A derrota. Do que era mais especial em Sansão. Ele agora era o quê? Escravo dela. E ainda ficou cego. Então o que era mais o poder de Deus atuante em Sansão? O que era mais diferente, de que era de fato o poder de Deus, que não havia um homem tão forte quanto Sansão, se tornou agora a fraqueza dele. Irmãos, entendendo estas condições, às vezes nós entendemos qual que é, precisamos entender qual que é agora a vontade de Deus em nossas vidas. Tem uma outra história que eu quero compartilhar com os irmãos, e isso eu achei muito interessante, muito importante colocarmos aqui também. Irmão Lucas, pode colocar na tela o texto de Marcos, capítulo 10, versículos 17 até o 22. Eu quero pedir aos irmãos que leiam cada um verso, para nós entendermos essa história e também vamos fazer um comentário que nos traz um grande ensinamento. Vamos procurar aqui. Irmão José Martins, não consegue ler daí fundo? Pode ler aqui na tela, se não quiser, ou na Bíblia. No versículo 17 do capítulo 10 de Marcos. Somente esse versículo. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, qual ajoelhou-se diante dele e disse-lhe: Porquanto, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Muito obrigado, irmão. Um outro irmão. Vamos escolher aí. Bruno, pode ler, Bruno? Por favor. E Jesus lhe disse: Por que me chama de bom? Ninguém aguenta, senão um que é Deus. Obrigado. Luiz, você pode ler o próximo texto aí, Luiz? Honra Teu pai e tua mãe. isso, o outro verso, nós estamos 19 até o 20, um outro irmão. Quem tem pode nos ajudar? O Eduardo. Por favor, Eduardo, pode ler para nós? Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Exato, mas tem mais dois ainda, né? Até o 22, irmão Lucas, tem mais dois então. Um outro irmão, peraí que eu vou procurar lá no fundo lá. A irmã Maria Pilger, a irmã Maria Pilger está ocupada. Joyce, por favor. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue. Muito bem, mais um. O irmão Adão. O Adão, pode nos ajudar mais um texto? É o último. É o versículo 22. Mas ele Pesaroso, isso mesmo, irmão. Desta palavra retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Muito obrigado, irmãos. Irmãos, desta palavra, chegando-se
alguém para Jesus, ele queria aprender de Jesus, a sua intenção era boa, era as melhores, era melhor, né? Chegar perto de Jesus, ele procurou entender o que significava ganhar o céu, o que significava ter uma vida, né? Uma vida eterna. Qual que era o caminho, o que devia fazer? E Jesus olhando para ele, disse: olha, você deve guardar os mandamentos. Mas isso eu faço desde a minha meninice. E tinha alguma coisa em seu coração que era o quê? Que era o que tirava ele de fazer a vontade de Deus. Jesus então olhou para ele: falta uma coisa, vende tudo que tem e entrega aos pobres. E isso no seu coração era o mais difícil. Era maior do que a vontade dele de herdar a vida eterna, de ele fazer a vontade de Deus. Era maior. Ele saiu triste, foi embora. E aí? Que consequência tem? Cristo contemplou naquele rosto, como se lesse a vida e investigasse o seu caráter. Ele amou e ansiou dar aquela paz a ele. A alegria, a graça, que lhe mudaria de maneira significativa o caráter. Qual que era, então, a vontade de Deus para aquele jovem? Era o quê? De dar a ele a graça. De dar a ele a condição de vida eterna. Essa era a vontade de Deus. Cristo contemplou e ansiou dar a ele aquela paz. Cristo ansiava ver nele um coração humilde e contrito, consciente do amor supremo de Deus, que oculta a própria deficiência na perfeição de Cristo. Era a vontade de Cristo. De que ele tivesse um coração humilde, um coração contrito. Jesus havia deixado tudo pela salvação do homem e suplicou ao jovem que lhe imitasse então um exemplo, garantido assim a posse de um tesouro no céu. Acaso o coração do jovem pulou de alegria ante a certeza de ter um verdadeiro tesouro celestial? Não. Ele idolatrava os tesouros terrenos. Quando Jesus falou assim para ele: o jovem, falta uma coisa para você, vende tudo que tem e dá aos pobres. Aquela alegria, quando ele chegou para Jesus, acabou. Era bem menor do que o amor que ele tinha por aquele tesouro. E agora ele passou a viver agora não mais a vontade de Deus, porque ele nem conseguiu. Seria então o quê? Permissão de Deus. Isto traz para nós algo muito perigoso. Algo que nós devemos atentar. Se queremos, de fato, deixa eu achar aqui um pensamento no celular. Só um pouquinho. Se queremos fazer a vontade de Deus ou viver sob a sua permissão. Acredito eu que todos nós temos esse propósito de viver a vontade de Deus. Senão não estaremos aqui. Pode ter certeza disso. Às vezes, nós ouvindo a vontade de Deus, nós ainda queremos ou ainda andamos sob a sua permissão. E isso pode trazer nós consequências com que a nossa vida, o quê? Às vezes não tenhamos tempo, um momento especial ou de nós nos reconciliarmos com Deus. Isso, para nós, é o quê? Quase salvo, não é, irmão Lucas? E eternamente perdidos.
Entendemos isso? Quase salvos, mas eternamente perdidos. Tem um texto que para mim é tão importante, que diz assim, olha, procuremos com todas as forças estar entre os salvos, entre os 144 mil. Procuremos com todas as forças. Será que é fácil? Será que vai ser fácil? Será que nosso coração vai ter alguma coisa que vai dizer assim, mas eu não posso viver a vontade de Deus. Vou continuar vivendo na permissão de Deus. Salmos, capítulo 81, versículos 11 e 12. Tem dois textos. Este eu vou ler. O irmão pode colocar na tela para os irmãos acompanhar. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. Dá um pensamento que eu quero que os irmãos meditem. Nesta condição. Condição nossa como o quê? Como povo de Israel. Condição como um povo que acreditamos ser o povo de Deus, o remanescente, o que irá levar a mensagem que Deus deu ao povo desde lá da fundação do mundo, desde a época de Abraão, desde a época dos apóstolos, até agora. Cristo tem o seu povo. Então, portanto, o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis, e eu vos entreguei, então, aos seus desejos. Tem um outro texto, que é de Provérbios. Irmão, por favor, se você puder colocar na tela, irmão. São 3 versos. Não, 7 versos. Eu vou ler também, os irmãos podem acompanhar. Não pode estar passando conforme eu vou lendo. Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, eu estendi a minha mão e não me houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também da minha parte eu me rirei da vossa perdição e zombarei. Vindo o vosso temor como assolação, vindo a vossa perdição como a tormenta, sobrevirá a vós o aperto e a angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples o matará, e o desvario dos insensatos o destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança, e está livre do temor do mal. Amém? Amém. Irmãos, eu quero nesta manhã fazer menção desta condição. Queremos nós viver a vontade de Deus ou a permissão de Deus? Queremos nos posicionar para que Deus possa atuar em nós com humildade, com coração contrito, com desejo de transformação e de mudança? Ou queremos viver dissoluto? Como quem? O filho pródigo, que este abandonou a sua casa, abandonou o seu lar e deu atenção aos ouvidos, aos desejos do seu coração. Deu atenção às suas vontades mais chulas, mais perversas. Mas era a vontade dele. Venhamos reconhecer o que Cristo quer de nós, para que a sua graça possa nos alcançar, para que a nossa vida possa ser uma vida transformada, segundo a sua vontade. Deus nos dá algo para que possamos nos reabilitar, porquanto fala com eles e diz, e assim diz o Senhor, qualquer homem na casa de Israel,
que levantar os seus ídolos no seu coração e puser de tropeço da sua maldade diante de sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Às vezes queremos que a nossa vontade, ela possa ser aceita. Queremos de uma forma ou de outra que os nossos desejos possam ser aceitos. Não o desejo de Deus, não a vontade de Deus, mas sim os nossos. Que Deus possa aceitar. Estamos vivendo na permissão de Deus. Não é Deus que cega os homens. Ele endurece o coração. Enfia-lhes a luz para corrigir erros e guiá-los por verdades seguras. É pela rejeição dessa luz que os olhos cegam e o coração se endurece. Muitas vezes, o processo é gradual e quase imperceptível. A luz chega até a alma por meio da palavra de Deus e de seus servos, ou diretamente por seu espírito, mas quando um raio de luz é rejeitado, dá-se parcial entorpecimento das percepções espirituais, e a segunda revelação da luz é mais claramente discernida. Assim aumenta as trevas, e até que se faz noite a alma. Assim se dera com que os guias judeus assim fizeram. Estavam convencidos ser Cristo assistido por um poder divino, mas o fim de resistir à verdade atribulam a alma. A obra do Espírito Santo deixa de ser seguida e agora de Satanás vem então ser seguida. Procedendo desse modo, escolhem diretamente o engano. Renderam-se a Satanás e daí em diante foram regidos por seu poder. Que o Senhor assim nos ajude e nos dê sua graça. Que a nossa vida possa ser uma vida que possa valer a pena. É ou não é, Rani? A Rani fez uma mensagem aqui que a nossa vida tem que valer a pena. Eu tenho certeza. Os irmãos aqui nessa manhã, todos eles não tiveram no dia que a Rani trouxe para a gente a mensagem. Mas eu tenho certeza que os irmãos vão entender que a nossa vida deve valer a pena. Por que deve valer a pena? Porque alguém orou por nós. Porque lá no início teve o plano da redenção. Passando depois do pecado, vivermos segundo a permissão de Deus, nós empenhados possamos viver a vontade de Deus. Porque tem alguém orando por nós. Alguém que te ajudou. Que possa valer a pena, né, Patrícia? Possa valer a pena. Porque este instrumento de Deus, ele trouxe a nós a esperança e a alegria. E isso tem que agora produzir frutos em nosso coração, para que o sacrifício de Cristo possa valer a pena. E uma oração de alguém possa valer a pena. E todos juntos, como um povo, possa, então todos, dizer, né, que foi fácil. Qual foi na lição que foi falado? Que a irmã Crida te disse que nós poderemos ou falaremos que não foi tão difícil alcançar a salvação. Foi, irmã? A irmã falou? Amém. Que seja assim. Eclesiastes 12, o último verso para nós encerrarmos então a mensagem dessa manhã, desculpa. Eclesiastes 12, versículo 13 e 14. Aí? De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo a toda obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Pensemos nestes textos, que tudo o que nós fizermos, Deus trará juízo. É segundo a vontade de Deus que estamos vivendo, ou segundo a permissão de Deus? Que o Senhor nos abençoe, que a graça de Cristo possa nos alcançar, possamos viver segundo a sua vontade, que é fazer o bem
iremos alcançar o céu. Que o Senhor nos abençoe. Amém.